E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo então para falarmos um pouquinho sobre o GAN, né? No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer um filtro de lançamentos por usuário, né? Então, por exemplo, o usuário X foi lá, fez determinado lançamento, aí depois o usuário B foi lá, fez outros lançamentos também, só que quando o usuário X logar dentro do sistema, eu quero que ele visualize somente os lançamentos que ele fez, né? E o usuário B, quando ele fizer o login no sistema, eu quero que ele também só visualize os lançamentos que ele fez, né? Porém, tem uma condição nisso tudo que vai ser o quê? Quando esse usuário for do tipo administrador, então eu quero que ele consiga visualizar o lançamento de todo mundo, né? Então, quando ele tiver então um nível de administrador, ele visualiza todos os lançamentos. Quando ele tiver um perfil de usuário, né, um nível de usuário, ele vai visualizar somente os lançamentos dele, né? Então, essa é a nossa problemática então de hoje. Então, como que nós vamos fazer então? Primeiramente, vamos ver a questão do cadastro dos perfis, né? Nós já fizemos um outro vídeo explicando um pouquinho como fazer o cadastro de um perfil e como atribuir as permissões para ele, né? Então aqui eu vou só mostrar um cadastro já realizado, né? Nesse caso aqui eu vou usar como exemplo esse perfil aqui chamado administrador e esse perfil aqui chamado usuário, certo? Se eu venho aqui, por exemplo, no perfil de administrador, eu fui informado aqui no ID externo desse cara que ele é um GAN Administrator, né? Então, esse carinha aqui, ele é um administrador, certo? Mas não é só simplesmente porque nós informamos aqui essa escrita aqui que simplesmente ele é administrador, não. Foi porque nós viemos aqui nas permissões desse cara, ó, e nós atribuímos todas as permissões de acesso ao sistema para ele. Então, aqui é que, de fato, nós tornamos esse cara como administrador, a partir do momento que nós damos essas permissões para ele, certo? Se eu retornar aqui, nesse outro perfil aqui, chamado usuário. Nesse perfil chamado usuário, se nós olharmos aqui no ID externo, nós não informamos nada. Beleza. Se nós olharmos aqui as permissões desse cara, então as permissões desse cara aqui, elas são limitadas. Ele vai poder executar, ele vai poder inserir e ele vai poder fazer um update. Não vai poder fazer outras coisas. E ele vai ter acesso somente à parte de lançamentos de atividade, certo? Então esse usuário aqui é um usuário restrito. Ele não tem acesso a toda a nossa aplicação, certo? Então a forma que nós definimos aqui no cadastro do perfil foi essa. Então, nós demos aqui as permissões de administrador e as permissões limitadas aqui embaixo, e no cadastro aqui desse perfil de administrador, nós informamos esse texto aqui chamado isGAN Administrator. Beleza. Quando nós vamos aqui, então, no cadastro do usuário, vamos aqui no usuário. Criamos aqui dois usuários de teste, tá? Um usuário chamado Adriano e um usuário chamado Geise. Então, quando eu venho aqui no usuário chamado Adriano, que eu venho aqui no perfil dele, visualizo que eu atribuí para esse cara o perfil chamado administrador, beleza? Quando nós retornamos aqui no usuário Geise e visualizamos o perfil aplicado aqui para ela, foi o perfil chamado usuário, que é aquele perfil limitado, que tem acesso somente àquela parte de lançamento de atividades, certo? Então tá, conceituado então essa parte do perfil e essa parte do usuário, vamos entender então agora como que a transação foi construída. Na nossa transação, olhando aqui a estrutura dela, foi atribuído um atributo chamado InsertUser
E esse atributo aqui, ele é do tipo GAN GID, certo? E aqui coloquei também um DataTime aqui também, e coloquei também um update, também do tipo GAN GID, e também uma data aqui também da atualização. Então, qual é a intenção desses 4 campos? Quando for fazer um insert, ele registra aqui para nós quem é o usuário que está gravando esse registro, né, e qual a data que esse usuário está gravando. E quando for fazer alguma atualização, ele vem aqui também e registra quem foi o usuário que fez a modificação e qual é a data dessa modificação. Então, esse é o intuito desses 4 campos, né? Como que foi aplicado aqui as regrinhas para ele? Então, tá aqui, ó. Então, para o atributo InsertUser, a gente vai lá, vai pegar o ID deste usuário, se for no modo de inserção. Então, a gente pega esse ID e atribui para esse cara aqui. Pega também a data de hoje e atribui para esse cara aqui. Então, todos os dois aqui, se for na inserção. De igual forma também aqui no update, se for uma atualização, ele vai lá, vai pegar quem é o ID do cara que está fazendo essa atualização e atribuir aqui nessa variável, né? E pega também a data e joga aqui para o campinho de update DataTime, certo? Então, assim foi que nós fizemos, então, a estrutura da nossa transação. Então, tá. Foi aplicado para essa transação o pattern WWP. E quando nós fazemos a aplicação desse pattern WWP aqui, ó, ele já cria para nós de forma automática vários objetos. E dentre esses objetos, a gente tem aqui o objeto de listagem e um data selector também para essa listagem, né? Então aqui, ó, se eu pego aqui a listagem, o que é que tem dentro dessa listagem? Simplesmente vai ter um grid, né? E nesse grid ele vai listar para nós todos os lançamentos que tem realizado lá no banco de dados. E para ele poder fazer a população desse grid, quando eu clico aqui em cima desse grid, ele me mostra aqui que esse grid ele tem aqui um data selector aplicado para ele, que é esse data selector chamado lançamento atividades WWDS, certo? Então, conforme as regras que estão ali dentro desse data selector, ele vai fazer a população desse grid aqui. Então, quando nós vamos aqui para o nosso data selector, nós vemos que tem várias opções já preenchidas, né? Então, tem os parâmetros de entrada para esse data selector, tem as condições, padrões que já vêm, já que o WWP já aplicou aqui para nós, e foi necessário, então, para poder resolver o nosso problema, aplicar essa última regrinha aqui. Então, vamos lá. Lembrando, então, qual que era o nosso problema do início. Eu quero que se um usuário, se ele for do tipo num nível baixo, ou seja, um nível que não é administrador, ele só consiga visualizar os lançamentos dele, né? E se ele for um usuário do tipo administrador, ou seja, um nível alto, então ele vai conseguir visualizar o lançamento de todo mundo. Então foi justamente isso que nós colocamos aqui. Ele vai aqui, lá naquele atributo InsertUser, que foi o usuário quem fez o cadastro, né? Então ele vai fazer um filtro, vai buscar o ID do cara que está logado, certo? E aí vai fazer esse filtro aqui, então, que o InsertUser tem que ser igual ao ID do cara que está logado, né? E aí ele vai fazer, então, essa amarração. Então, ele vai listar aqui somente os lançamentos desse cara que está logado, né? E aí nós aplicamos aqui uma regra para poder verificar o perfil desse cara que está logado, ou seja, o external ID dele, ele é um GAN administrador? Então, se ele for um GAN administrador, ele não vai aplicar esse cara aqui, por causa desse when not. Então, ele vai fazer então essa verificação lá no external ID desse perfil
ele está registrado lá que ele é um GAN administrador, se ele tiver registrado que está, ele vai visualizar o lançamento de todo mundo. Agora, se não tiver essa frasezinha lá, aí sim ele vai aplicar essa regrinha aqui. Bom, pessoal, então vamos fazer o teste então da aplicação para poder ver se ela vai funcionar conforme nós a projetamos, né? Então, vou abrir aqui então, sistema, vou entrar primeiro com o usuário Geise. Então, o usuário Geise aqui nesse caso, ele vai ter a princípio somente um lançamento, né, que são as atividades que ele realizou no mês 4. Vou inserir aqui então mais uma atividade então, vou falar que ele vai começar a fazer os lançamentos do mês 5. No dia 1 do 5, ele fez aqui alguma coisa, das 8 da manhã até meio-dia. Vou adicionar aqui um segundo registro, que no dia 2 do 5, ele fez alguma outra coisa, foi das 7 da noite até as 20 da noite. Ok, confirmo. Então, nós temos então dois lançamentos então para Geise, né? Atividades no mês 4 e atividade no mês 5. Então, aqui a gente já vê que nós não conseguimos ver o lançamento do Adriano até então. Se nós sairmos então do usuário da Geise, vamos entrar então com o usuário do Adriano. E aí vamos lá em atividade, lançamentos. Ó, aqui a gente já consegue visualizar os lançamentos da Geise, né? Do mês 4, do mês 5. E tem somente um lançamento só do Adriano do mês 4, certo? Beleza, pessoal? Até a próxima.